Você já falou essa frase? Ai, eu até entendo, mas na hora que eu vou falar, eu travo. Ou Você já se sente confortável quando você está falando inglês? Ou rola aquele desconforto? Ai, meu Deus do céu, tenho que falar inglês. Ou Você sente que o inglês que você fala é exatamente o inglês que você queria falar? Ou você tá sentindo que tá faltando alguma coisa, mas você não sabe o que que é? Não só essa, mas muitas outras perguntas passaram muitas vezes pela minha cabeça durante o meu processo de melhorar o meu inglês. Quando eu comecei a trabalhar no mercado internacional, eu percebi que o inglês que eu falava, o inglês que eu queria falar, não estavam conversando direito e eu precisava mudar e não sabia o que. Até que eu cheguei na conclusão que o inglês teórico que eu sabia estava muito maior do que o meu inglês na prática. E não era falta de prática. Eu falava inglês o dia inteiro. Eu falava horas inglês, eu tinha uma convivência muito grande com pessoas que falavam inglês, eu tinha aula de inglês o tempo todo, então eu ficava assim, tá, o que que tá faltando então? E aí eu acabei descobrindo a solução, me especializando nisso, trabalhando a fundo para conseguir levar essa solução para outras pessoas, mas eu não fiz isso sozinha. Eu procurei ajuda. a gente, né? Que não tem essa mesma dor. Porque, por exemplo, eu nasci nos Estados Unidos, New Jersey, Newark. O Jonathan é o meu irmão. O tempo todo em casa, a gente só falava inglês. A vida inteira foi só inglês, 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 inglês. E junto foi o português, porque nossos pais são brasileiros. A nossa dor foi diferente. A nossa dor foi... A gente misturava as duas línguas por muitos e muitos anos. Parecia que era uma coisa só. Então, a naturalidade que o nativo tem na fala, que é o que eu e o Jonathan a gente tem, somado com a dor que o brasileiro sente, que a Laís já passou por isso aí, o Índia meio que fecha, sabe, um 360, o todo. eu vejo que a questão é que é muita repetição. A partir do momento que a gente começa a entender como que a gente executa todos os sons e começa a repetir eles de novo, de novo, de novo, é um trabalho muito de papagaio. Colocar a emoção com um tom de voz diferente. É isso que falta. E não tá na gramática, né? Não tá no vocabulário. Entendendo os fonemas e sendo esse bom papagaio, é uma maneira de você desbloquear o teu inglês. A gente tem um ótimo papagaio entre nós, que é a Laís. Aqui, é o maior papagaio, é o number one. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui pra gente assistir, eu falando inglês nessa época, fazendo a minha apresentação. Vou mostrar pra vocês eu fazendo o mesmo trecho da mesma apresentação hoje. Quero que você assista comigo uma apresentação que eu fiz alguns anos atrás, quando eu estava fazendo meu MBA. Era uma apresentação da matéria Internet of Things, e eu tive muita dificuldade de fazer essa apresentação. Vamos ver como eu falei antes, e eu vou mostrar como eu falo hoje em dia a mesma apresentação. Bora lá? The fourth industrial revolution, the Industry 4.0, is happening right now and allows us to bend the time. Industry 4.0 makes things instantaneous with the creation and spread of the internet. Processing data and connecting many gadgets, a network of possibilities is right in front of us. Então, agora que a gente já viu como era o antes, eu vi várias coisinhas assim que hoje eu pronuncio super diferente. Vou mostrar como eu leria esse mesmo texto, essa mesma apresentação. Vamos lá? The fourth industrial revolution, Industry 4.0, is happening right now and allows us to bend time. Industry 4.0 made things instantaneous with the creation and spread of the internet, processing data and connecting many gadgets. There's a network of possibilities right in front of us. Aprender como que a língua falada funciona, aprender esses detalhes dos fonemas, como conectar os sons fez com que eu, primeiro, parasse de falar travado, porque eu entendia como que eu podia ligar uma palavra na outra. Como pronunciar as palavras corretamente. Sabe quando você sente que a língua enrola? E a partir do momento que você entende, tá bom, entendeu? Você só vai lá e faz. Isso vai sair naturalmente na sua fala natural, que é a fala que você já tem dentro da sua cabeça. Você não consegue só botar pra fora por falta dessa estrutura. Então eu repeti, fiz muitas repetições, muitos exercícios e hoje eu consigo incorporar isso na minha fala natural. E isso cria o quê? Você fica repetindo. Memória muscular. Memória muscular. Competência inconsciente. É você conseguir falar com uma competência elevadíssima, só que sem se esforçar muito. É inconsciente, só acontece. Isso acontece como? Papagaio. Memória muscular. De novo. Again and again. Porque o seu cérebro vai ficar livre para pensar no que você quer falar e não em como falar o que você quer falar. Eu falo português, eu não fico pensando detalhe por detalhe como que fala cada uma das palavras. Vou colocar um verbo, agora um objeto indireto, por favor, né? E o jeito é automatizando. E como que automatiza? Gente. O que eu queria que todo brasileiro soubesse para ter um impacto maior em melhorar o seu inglês? A gente tá pensando nisso tanto que a gente nem sabia direito o que selecionar para mostrar para você ter uma amostra do nosso curso, que é só sobre isso.
coisas que a gente quer que brasileiros saibam para falar inglês melhor. E daí a gente tava pensando, né, Johnny? Uhum. E o que a gente decidiu? A gente selecionou 3 tópicos que são muito recorrentes, uma pedra no sapato de vários brasileiros aí. Por que que você não consegue se sentir tão confortável na hora que você está falando? Isso aqui é para qualquer nível de inglês, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos que a gente separou aqui agora de palavras que parecem ser iguais, mas na real não são. Vamos ver o primeiro aqui, ó, que é beat e tá do outro lado com chorar, bit. Ó, sentiu a diferença? Beat, bit. Olha o próximo. Ship, sheep. Você escuta a diferença, ó. Ship, sheep. E esse aqui são alguns exemplos que fica bem nítida a diferença de ship, sheep, short eye, long e. Agora, os próximos exemplos são os melhores. Os próximos exemplos é o que o povo quer saber, é o que o povo quer saber. Beach, praia. Bitch. Vou só circular aqui o emoji. Sheet. Pode ser uma folha de papel, um lençol. Sheet. E o outro eu vou falar um palavrão aqui, ó. Vou circular o palavrão, que é shit. Olha a diferença. Sheet, shit. Beach, bitch. E essas palavras aqui, você acha que o contexto consegue salvar? Eu acho que o contexto ajuda muito, mas eu acho que depender do contexto é uma coisa limitante. Então, eu, por exemplo, não sabia a diferença e eu ficava com medo, ficava insegura, com medo de falar errado. E teve até circunstâncias que aconteceu isso. Vamos pensar num gringo falando português. Ele fala pau e pão da mesma forma. Vó e vô da mesma forma. O contexto salva? Salva, mas o que acontece, Johnny? Ele vai falando e aí? É imprático, né? Você tem que depender de uma insegurança. Uma palavra pode significar 2 coisas e você não tem certeza do que é uma ou outra. Então o contexto ele pode até te dar aquela mão, mas ele não é uma segurança de que você vai estar falando exatamente o que você quer falar quando você está querendo dizer aquela coisa. Exato, e foi isso que eu queria, isso que eu procurei, eu queria aprender a diferença. Então, por exemplo, no trabalho, eu tinha que falar às vezes sobre bit, que são pedacinhos de coisas, uma unidade de informação, e às vezes eu tinha que falar beat, porque a gente usava isso muito como gíria para beat the clock, que é entregar um projeto antes do prazo. Então, às vezes as pessoas falaram, um cara chegou para mim e falou assim, olha, quando você fala bit e beat, você fala do mesmo jeito, mas é diferente. E eu até perguntei para ele a diferença, e ele não soube me explicar, ele só soube produzir o som. Eu fiquei, quem é que vai me explicar isso? E a gente vai explicar isso para você hoje. Eu vou começar agora a falar sobre... Obrigada, o iPad do conhecimento. A gente vai falar sobre a letra I. A letra I, quando a gente vê uma letra I, a nossa vontade é falar igreja, internet, não é isso? Insegurança que a pessoa pode ter. Insegurança que você tem. Mas a letra I é traiçoeira, porque no inglês, mais de 90% das vezes a letra I tem som de E, que nem na palavra você. E. Então a gente não vai falar internet, a gente vai falar internet. Internet, com somzinho de E. É tipo a música, valeu a pena, valeu a pena, Então vamos olhar algumas palavras que tem esse som de E, mas que no português a gente já fala com I, então já acaba impactando, né? Eu vou pra academia porque eu quero ter um corpinho fit, porque eu quero ter uma vida fitness. E o meu computador é o Windows e eu gosto de deixar as crianças no espaço Kids. Então tudo isso é falado com som de I, correto? Porém, essas palavras têm o som de E, então vai ser fit, fitness, kid, Windows. É claro que você não vai sair por aí no Brasil mesmo falando, eu vou deixar meus kids lá no espaço Kids e daí o meu computador tem Windows. Claro, você vai conseguir falar, vou deixar no espaço Kids, você vai falar que teu PC é Windows. Agora, qual que é o BO? Supomos que você sai para fora do Brasil, você vai falar que você vai deixar no espaço Kids. As pessoas podem até te entender, só acaba gerando esse ruído de comunicação, né? Acaba tirando um pouquinho da tua autonomia, porque a pessoa tem que interpretar o que você está falando e você não está se expressando de maneira completa. 100%. E o que falta daí? Confiança. Eu acho que isso atinge muito a confiança. A gente tem muitos alunos, nossa, eu quero pedir um sanduíche e tenho dificuldade e tenho que ficar apontando. Pô, isso é muito limitante. É o famoso travar, né? É. Eu vou falar, eu travo. Eu vou falar, eu travo. Eu discuto isso aí direto todo dia, o tempo todo. Então vamos destravar, Christopher? Por favor, Tablet do conhecimento. Nós temos aqui algumas palavrinhas. Beat. E aqui nós temos bit. Aqui nós temos um long B. Vou puxar. E aqui nós temos o que a Alice já falou pra gente. Bit. Esse E com acento circunflexo. E de você. Mesma coisa aqui, ó. Ship. Ó. Ship. Ship. E aqui, sheep. Estica. Estica. Sheep. Chip.
mesma coisa, ó. Chip. E aqui, cheap. Sempre esticando, sempre alongando. Cuidado com essa palavra, vamos falar sobre isso, Johnny. Uhum. CH no inglês tem som de tch. Uhum. O que acontece? Quando a gente escuta no português, deu problema no meu chip do celular. Pedro, cadê meu chip? Chip. Chip. Mas o som é tch, tch, tch. Chip, Chip. chip. Uma dica que eu geralmente passo para os alunos é que um som, por exemplo, se for SH, você consegue fazer uma continuidade do som. Então, sh. Já se for CH, esse som tem um ataque. Não tem como a gente fazer um som contínuo com ch. Se a gente fosse fazer um som contínuo, teria vários sonzinhos, tipo tch, 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 né? Então, o CH tem um ataque e o SH é um som longo. Tem muita diferença. O que é mais confuso é o jeito que é escrito, né? Porque a letra I tem som de E, e daí ali a gente, por exemplo, a palavra sheet tem 2 E's e daí tem som de I. Isso é muito confuso, né? É o contrário. Então por isso tem que praticar. Christopher, vamos treinar? Você que gosta de treinar? Eu gosto, eu acho bacana, então vamos treinar. Então, nós temos aqui, ó, beach. Vamos prolongar e vamos falar beach. Ó, aqui, né? Beach. Agora, a palavra proibida aqui, né? Nós temos esse I que não vai ter som de I. Já vimos, a gente vai praticar e vai falar bitch. Também com CH aqui no final, nosso ataque lá. Bitch, bitch. Então, repita comigo. Beach, prolongando, beach e bitch. Bem mais curto, tá vendo? Curto, bitch. Mais uma. Beach e bitch. Nós temos também sheet, que vai prolongar. Eu dei uma prolongada exagerada aqui, mas é pra você sentir, tem que prolongar, porque a tendência é falar sheet, né? Mas é sheet. E nós temos outra palavra que é shit, com E, com acento circunflexo de você. É um som mais curto. Shit, vem comigo. Shit. Agora, os dois. Sheet e shit. Mais uma, saideira, porque a gente gosta de treinar. Sheet e shit. Bom, agora você já sabe que 90% das letras I no inglês a gente fala com som de E. Mas a gente prometeu 3, né? 3 dicas. 3. Foi uma só. E só foi uma dica. E também, e os 10% restantes? Como que fala? Nós preparamos um curso chamado Speak Pro. Nossa. Nossa, Tá. Mas a gente ainda vai ficar devendo as 3 dicas, mesmo que a pessoa tenha acesso ao curso. Então, no curso tem tudo. Mas se você quer essas 3 dicas, a gente continua assistindo esse vídeo até o final, que no final desse vídeo a gente vai contar pra você como que você tem acesso a essas dicas. Tudo muda e eu vejo, assim, não só a mudança que aconteceu em mim, que hoje eu consigo me comunicar, assim, muito melhor, consigo falar de igual para igual com qualquer pessoa. E fazer isso com os nossos alunos, com os nossos clientes, é muito massa. Você vê eles conseguindo falar de igual para igual no nível profissional. Eu acho que é isso que a gente quer transmitir para as pessoas, porque não precisa sofrer tanto para chegar lá. Mesmo quem só conversa, conseguir trocar uma ideia com um gringo, que conseguir me comunicar, você vê que aquela troca de ideias é uma experiência muito, muito valiosa, mas a partir do momento que a pessoa consegue se expressar quase no mesmo nível que a língua mãe e o inglês, é outra experiência. Você não vê, você não sabe o que é, você só sente. A gente sabe o que é, nós vimos e a gente tem a solução. E assim, a gente tá falando muito, né? Parece muito bom, mas será que funciona mesmo? Será que faz sentido mesmo? Eu acho que a gente tinha que dar para você o direito de saber se isso resolve mesmo ou não. A gente fez uma aula especial para você conhecer o nosso método e entender o que a gente ensina no nosso curso. Vai disponibilizar? Acho que sim, uma aula não dá nada, né? Produção, pode? Eu acho Tivemos o ok, tá liberado. que só pra pessoa ter uma noçãozinha vai ajudar, gostinho. dar um gostinho. Mas não vamos liberar muito, vamos liberar muito. Então, beleza. Então, se você quer ter um gostinho do que é o nosso trabalho, o que a gente criou juntos, que a gente desenvolveu e que tem ajudado muitos brasileiros a falar inglês melhor, e pode ser a sua solução que você estava procurando e você acho que nem sabia que você precisava disso, porque eu não sabia que eu precisava também. Eu tive que inventar. Aqui, acho que aqui embaixo que vai estar o vídeo, né? Vamos colocar aqui embaixo, por favor, quem coloca o vídeo, coloca aqui embaixo. É tá produção bom? de Beleza? novo. Aqui, ó. Assiste, tá? Vai valer a pena, eu prometo.